Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Nós vamos rezar nesta Eucaristia por Paulo Valente, Rosa Maria Alda Pereira, Manuel Neves, pais, sogros de Maria da Glória e Carminda Valente da Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que sem obstáculos do corpo e do espírito possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Pensai corretamente no Senhor e procurai com simplicidade de coração, porque Ele deixa-se encontrar os que não o tentam e revela-se aos que nele confiam. Os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o Onipotente, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra na alma maliciosa, nem habita num corpo sujeito ao pecado, porque o Espírito Sagrado, nosso educador, foge da hipocrisia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retira-se quando chega a iniquidade. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa sem castigo as palavras do blasfemo, porque Deus é testemunha dos seus íntimos sentimentos, observa o seu coração segundo a verdade e ouve as suas palavras. O Espírito do Senhor enche o universo, Ele que abrange todas as coisas, sabe tudo o que se diz. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que os provoca. Melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma mó de moinho e o atirassem ao mar, do que ser ocasião de pecado para um destes pequeninos. Tende cuidado, se o teu irmão cometer uma ofensa, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se te ofender 7 vezes num dia, e 7 vezes vier ter contigo e te disser: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. O Senhor Jesus diz neste Evangelho: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os provoca. Esta é a frase que Jesus iniciou o Evangelho de hoje. Os escândalos são todas as épocas, todas as ocasiões, mas ai daquele que os provoca. Nós vivemos num tempo que o escândalo é portar-nos bem. O escândalo é ter valores. O escândalo é de ser diferente. E ai daquele que escandaliza neste mundo de hoje. Não se pode dizer nada, não se pode repreender, não se pode contestar absolutamente nada. E hoje até nos meios de comunicação, na internet, há censura. Quem se atreve a passar uma certa linha que não é aquela que alguns pensam que é bem, é cortado. E isto foi sempre assim. As ditaduras começaram sempre assim. E o Senhor diz que há escândalos, mas os escândalos de alguns são abafados, e os escândalos dos pobres e dos pequenos são postos à luz, proclamados nos telhados, e a gente vive assim neste mundo de hoje, que é um mundo confuso e complicado. A repreensão foi sempre um dom, foi sempre algo da nossa cultura e da nossa formação. Os pais repreendiam os filhos por amor. Quando se repreendia alguém, era por caridade cristã. E portanto, Jesus diz no Evangelho: prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Chamar a atenção de alguém faz parte da nossa vida. Corrigir o outro é, na verdade, saber ajudá-lo. É ter misericórdia, caridade, e não permitir que ele fique no erro. Repreender não é fácil, sobretudo quando se repreende com amor e caridade. Muitas omissões de repreensão são para o mal. Não se repreende, omite-se a repreensão porque se quer mal. Repreender nas famílias, dentro das famílias, as pessoas que se amam,
significa amor, porque se ama, repreende-se. E nós hoje vivemos num mundo precisamente ao contrário. Os valores hoje estão todos trocados. Hoje não se pode dizer a ninguém para vir à missa. Não se pode dizer a ninguém porque é ofender. Não se pode dizer absolutamente nada. Nós caímos numa sociedade aborrecida. Até mesmo nós sempre fomos um povo que soubemos rir, divertir-nos, contar histórias, anedotas. Hoje isso é muito complicado, porque ofende. Nós tornámos uma sociedade tremendamente aborrecida e chata. E os jovens dizem que nós, os mais velhos, não temos noção. Não tenho noção. E a gente fica sem saber o que é noção de quê? Do que é que não temos noção? Não temos noção do sacrifício? Não temos noção do esforço? Do que é que não temos noção? Noção das regras que são hoje atuais no mundo. E as regras, quem nos diz que as regras hoje do mundo estão certas? Quem é que nos garante que as coisas que se fazem no mundo é que é o bem? Que segurança! Que segurança! As correções com caridade são a misericórdia de Deus, um dos sinais da misericórdia de Deus. Nós hoje celebramos na igreja 5 santos, eram todos escultores. O que é um escultor? O escultor é alguém que pega num pedaço de pedra e faz uma escultura, faz imagens. E nós, por exemplo, nos romanos, na cultura românica, porque eles eram escultores da cultura românica, há lindas esculturas em mármore. Quatro deles, eles são 5: Cláudio, Nicostrato, Sinforiano, Castor e Simplício. 4 tornaram-se cristãos. E ao tornarem-se cristãos, começaram a meditar sobre aquilo que faziam. Entretanto, começaram a ter muito êxito. E um deles, o Simplício, interrogou os outros. Porque é que as esculturas dos primeiros 4 tinham tanto sucesso e as dele não? Porque mesmo na arte, nós hoje vemos a arte, também não se pode contestar. Os disparates é que estão certos. Se alguém pintar uma imagem de Nossa Senhora, está errado. Se pintar um escultor do mundo de hoje pintar um Cristo, está errado. Mas as parvoíces todas estão certas. E é a mesma coisa, estamos a voltar a este tempo destes escultores. Entretanto, o Simplício, ao se aperceber que os outros eram cristãos, quis saber porquê. Entretanto, tornou-se também cristão. E um imperador muito severo que houve em Roma, chamado Diocleciano, que foi um grande perseguidor dos cristãos, um dia visitou a terra na Panónia, que é hoje a Áustria, ali aquele centro da Europa. Também apanhou um bocadinho da Alemanha, e visitou a sua terra e queria que eles fizessem uma grande escultura ao Deus Sol. E eles recusaram-se. Dizer, nós fazemos sobretudo flores, animais, tudo, menos ao Deus Sol. Porque isso é andarmos a incentivar a idolatria. No princípio, o Diocleciano chamou-os, tentou comprá-los, persuadi-los, dizer-lhes coisas e depois oferecer-lhes muito dinheiro, e eles mantiveram-se sempre firmes e, portanto,
foram martirizados, foram, portanto, mártires de Roma. E foi assim que Jesus Cristo, nos primeiros tempos, foi vencendo por homens e mulheres de coragem, que não foram atrás das modas, daquilo que fica bem, daquilo que o mundo gosta de ouvir. Olhai que os governos hoje que nós temos no mundo falam do politicamente correto. E o que é o politicamente correto? É isto, é falar a linguagem que o mundo gosta, aquilo que o mundo quer. Nós temos hoje muitos cristãos que foram batizados e dizem que eu sou cristão, mas sou muito crítico. Eu sou cristão, mas não vou à missa. Eu sou cristão, mas não rezo. Eu tenho os meus ideais. Portanto, o cristianismo é uma filosofia. E agora há uma novidade, que é muitos filhos dos cristãos a dizer: para mim o cristianismo não é relevante, não é importante. Isto, o que é que isto significa? Significa que esta expressão, que é política, para mim, ser cristão não é relevante, não é importante. Isto, as nossas autoridades gostam de ouvir isto. Os ateus. O que significa, o que é que se pretende? Pretende-se agradar às autoridades. Pretende-se agradar às pessoas do mundo. Da minha boca nunca o vão ouvir. E nós, cada um de nós, tem que tentar decidir. Para ti é importante ou não é importante ser cristão? É que está-se agora por aí uma nova moda nas universidades, as pessoas que andam há alguns meses. Para mim não é importante ser cristão. Se não é importante, paz e bem. Paz e bem, mas para mim é importante. Para mim é muito importante. E é com importância que eu tenho que dizer. Mas muitos, sobretudo os jovens, estas campanhas, para mim não é importante, não é relevante ser cristão. Mas é relevante estar a bem com aquilo que alguns senhores e algumas senhoras querem que ouvir. Isso é que é relevante, isso é que é importante. Portanto, isso é a mesma linguagem que os primeiros cristãos tiveram que enfrentar. É igualzinho. Porque estes 5 escultores não lhes custava nada. Faziam a estátua ao sol e tudo estava bem. Houve outros que aceitaram. Mas para eles era relevante, era importante ser cristãos. E era como cristãos que eles eram escultores. E era como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que eles queriam ser vistos no mundo. Vamos pedir ao Senhor que a nossa missão é também repreender. É também dizer aquilo que não está bem. E nós não podemos estar de acordo com tudo o que está a passar-se no mundo. Isto é conforme o Evangelho. Escândalos. É isto, esta expressão, para mim não é importante ser cristão. É um escândalo. É escandaloso. É o virar costas a Deus. É o virar costas a Jesus Cristo. E como é que eu, como cristão, vou dizer que está certo? Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na sua peregrinação na terra, o caminho da pátria celeste, os discípulos de Jesus estão sujeitos a 1000 tentações, escândalos, injúrias, faltas de fé. Imploremos a Deus que nos faça avançar nos seus caminhos, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai do céu, livre do mal a Santa Igreja, dê o arrependimento e o perdão aos que caíram e os ajude a retomar uma nova vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
para que o Filho de Deus dê aos que governam a terra capacidade para respeitarem a lei de Deus, amarem a justiça e defenderem a verdade. Oremos. Para que no mundo onde há tanta ciência humana, mas escasseia a sabedoria de Deus, todos procuremos a sabedoria do coração. Oremos. Para que nos países onde não se respeitam os mais débeis e a maldade é aplaudida e recompensada, o Senhor suscite muitos profetas na sua igreja. Oremos. Para que nas comunidades paroquiais da Diocese a palavra de Jesus continue a ser a luz brilhante que ilumine as consciências e a vida dos homens. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas, vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Todas as nossas intenções colocamos sobre o altar neste mês de novembro, e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo elemento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia e pela ação do Espírito Santo, preserverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Já muita gente tem o take-out no dia 21. Estão aí os cartazes, mesmo para quem está em casa, um take-out para ajudar a igreja. E, portanto, muito obrigado a quem vai trabalhar neste take-out. Estão aí as folhas e têm por aí os avisos. E também há muita gente a falar nas horas da missa, mas as horas da missa não pode ser à hora que nós queremos e tem que ser adaptados. Mas algumas coisas podem ser adaptadas e vamos conversando até à primeira semana de dezembro, até à primeira semana do Advento. Portanto, ainda temos o próximo domingo, depois temos o Cristo Rei, na semana a seguir vamos daqui até lá pensando algumas alterações, porque eu compreendo que é tarde para conduzir, é isto, é aquilo, mas há dias que não podemos tirar há intenções, há aniversários, não podemos. Portanto, temos que todos fazer sacrifícios e temos que pensar, alguns dias sim e outros dias não. Mas como já estamos um pouco fora da pandemia, podemos nos adaptar também. A Sorana vê ali como diz que a missa no domingo deve ser às 9. Não foi ela, mas é a opinião de algumas pessoas. É igual, quando nós temos a missa das 11 em inglês, nada choca. A missa em português pode ser às 9, pode ser às 8h30, pode ser às 8, pode ser às 7h30, às 7, pode ser às horas que nós quisermos. Não há problema nenhum. Mas porque temos a missa das 11 e quem não quer inglês, quem não quer virar em português, tem às 11. Será às 9h30 ou às 9 é a mesma coisa. Não tem, essa pode-se mudar perfeitamente. Mas é preciso a opinião de toda a gente, porque haverá pessoas que não estão de acordo. Portanto, isto é mesmo assim. Portanto, mas é uma boa ideia. Quando nós pusemos às 9h30, foi uma experiência. Não há nenhum dogma de fé. E como temos a missa das 11, portanto não há problema nenhum. E vamos mantendo também a das 6 à tarde, não há problema nenhum. À semana logo. Porque é muito tarde agora, no inverno é muito tarde. Não pode ser todos os dias às 5, impossível. Não há impossibilidade nenhuma de fazer às 5, todos os dias. Agora há uns dias de manhã, outros dias à tarde, tudo bem. Mas quem não puder vir nos dias à tarde, mas quem trabalha. Mas está aqui alguém que trabalha? Não, mas há intenções de vez em quando. Era bom que tivesse algum, mas isto é só para os velhos, não é para os Isso é o problema aí. O senhor é velho? Não é velho, credo. Nós vamos conversando. Isso já fica muito tarde. E depois, para andar na estrada, é preciso cuidar para os velhos. Pois. Especialmente para mim, que eu tenho um problema que já fez na minha vista e agora se algum me bota uma luz para mim, eu sou sujeito a ficar encostado. A gente compreende isso tudo, mas temos que nos ir adaptando e conversando. Mas se for um mau tempo, fica assim em casa. Pronto, então, sente isto muito, já fica muito longe. Não é fácil, porque pode haver dias, e quando não puderem, não vem, mas sextas, sábado está resolvido, tem às 4h30 em inglês, 6 em português, domingo tem de manhã e à noite, não há problema nenhum. Portanto, não vejo. Pronto, mas vamos pensando. Estejam todos boa noite, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
I lost it again 3 hours later, right? A message from Justin Trudeau and Christy Allison Bell saying there is what we call legal segregation. It's Agenda 2030, already in Canada for me right now. Okay. And it's hard to get there something happened. Pay attention to the prophecies that are happening right now, and I know you're aware of it. Ready to move on, okay? We're going to emphasize where it is directly related to Christy Nellis, Justin Trudeau, and Good Morning Canada. Thank you. Have a good day.